A paz do Senhor a todos os alunos da ETEAD, Escola Teológica da Assembleia de Deus. Estamos aqui nesta oportunidade para darmos continuidade à nossa matéria Bibliologia, nível básico do livro Ensinai. E aqui estamos então para darmos início nessa segunda aula, uma aula de extrema importância, a qual nós iremos trabalhar sobre os manuscritos, documentos importantíssimos que fazem parte, que compõem a palavra de Deus lá do seu início, dos seus primórdios. E com isso nós iremos então trabalhar este assunto dentro da questão da bibliologia, por ser um assunto muito importante, que são documentos que nós podemos ter para poder atestar a palavra de Deus como verdade. Só a título de conhecimento, para nós darmos início a esta aula, nós temos aqui a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Champlin, o 4º volume, a qual vai nos dizer o seguinte, vai dizer assim: manuscrito, essa palavra portuguesa vem do latim manus, que quer dizer mão, e scriptus, escrita, a saber, um documento escrito à mão, em contraste com um livro impresso. Então, manuscritos eram livros ou eram documentos escritos à mão. Por não ter a imprensa, logicamente, lá nos seus primórdios, podemos ver que esses documentos atestam a veracidade, a historicidade e assuntos até arqueológicos concernente a vários assuntos e, no nosso caso, a Bíblia Sagrada. Com isso, também de extrema importância, dentro desse aspecto introdutório, nós podemos ver ainda também, neste texto do Champlin, nós temos aqui uma questão que me chamou muita atenção, que diz: os eruditos clássicos lamentam a relativa escassez de manuscritos que confirmam as obras clássicas em grego e latim. Isso não sucede no caso do Novo Testamento, que também conta com a vantagem de ter sido traduzido para muitos idiomas antigos. Então, em outras palavras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento existem várias cópias, principalmente o Novo Testamento. Com isso, eu começo a observar o quanto Deus ele teve cuidado para deixar a sua palavra como verdade, através de documentos que eram escritos à mão e tendo uma variedade de cópias, ainda que muitos cópias das cópias, mas tendo então vários documentos que atestam a sua veracidade. Tanto é que os eruditos clássicos lamentam, obras como Platão, Aristóteles, Sócrates, alguns nem têm obras escritas, apenas são citados. E aí você vai observar, ou alguém escreveu aquilo que foi citado por eles, e você vai ver que eles até lamentam por não ter esse tipo de documento. Enquanto que o Novo Testamento, principalmente, com vários e várias cópias, vai ter então a autenticidade daquilo que é a palavra de Deus, para que eu e você, que aqui estamos aprendendo na matéria Bibliologia, nós vamos entrar então no texto do nosso livro, que vai falar sobre manuscritos. Então, para esta aula, já deixei preparado alguns slides que os irmãos vão ver através do nosso desdobramento, da nossa aula. Os irmãos terão então aí a imagem dos slides na tela, para justamente nos acompanhar nesta leitura dirigida, direcionada de forma didática, através daquilo que fomos tirando, fomos separando do nosso módulo para justamente passar para os irmãos de forma bem sucinta e didática. Com isso, nós vamos ver então aqui a nossa primeira lâmina, os manuscritos. A estrutura da Bíblia, como hoje a conhecemos, não existia enquanto ela era escrita. É certo que, nos tempos de Cristo, o Antigo Testamento já estava completo e os seus livros classificados em grupos. No entanto,
Cada livro foi escrito isoladamente e em épocas diferentes. Os escritores do Novo Testamento, com certeza, não tinham em mente a estrutura que mais tarde veio a agrupar as escrituras gregas. Com isso, nós podemos observar, por exemplo, uma passagem a qual o Senhor Jesus, ele menciona no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 44, a qual ele menciona, por exemplo, a estrutura do Antigo Testamento. E Yeshua, porque aqui é uma tradução judaica completa, vai dizer: Yeshua lhes disse, por isso eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês, tudo o que estava escrito a meu respeito, na Torá de Moisés, nos profetas e nos salmos, tinha de ser cumprido. Então você observa que o próprio Cristo, ele atesta, mostra para que eu e você possamos compreender aquilo que nós já falamos na aula passada sobre a estrutura do Antigo Testamento, e ali nós aprendemos um pouco a diferenciação tanto da Taná quanto do Antigo Testamento, das nossas traduções em português. Logicamente, nós não vamos entrar aqui em pormenores, até porque a aula passada já mencionamos sobre esses elementos. Mas é importante para nós nesta aula, porque o nosso texto do livro, ele vai dizer, a estrutura da Bíblia como hoje a conhecemos, não existia enquanto ela era escrita. Então, quer dizer, foi feito vários e vários manuscritos para depois, então, serem reunidos e depois fazer parte, então, do cânon, que seria, então, a vara de medir, que aí vai trabalhar aquele aspecto, aquele elemento, com o passar dos anos, né, vai trazendo a ideia de uma questão semântica, mostrando, logicamente, que esses rolos, esses livros, foram então inspirados por Deus para termos então a Bíblia Sagrada. Com isso, nós vamos então observar na nossa matéria algo importante também, que nós vamos adiantar, e isso está lá na página, e o aluno pode acompanhar conosco, lá na página do nosso livro-texto, na página 52. E você vai ver aí na sua tela, por exemplo, manuscritos, né? É o Antigo Testamento hebraico original. Com isso, nós vamos aqui mencionar o texto massorético. O texto massorético, ele é, na verdade, vem de massora, que quer dizer tradução, ou tradição, melhor dizendo, né? Uma tradição que depois, com o texto hebraico sem as vogais, apenas com as consoantes, esses massoretas, eles em 500 e 1500 depois de Cristo, neste período, eles introduziram os sinais que nós chamamos de sinais massoréticos, que vão ficar abaixo das consoantes e vai trazer todo o sentido, toda a questão vocálica, a questão de leitura do texto hebraico do Antigo Testamento com a pronúncia de vogais. Com isso, nós vamos ver ali, por exemplo, né, o Dagesh, vai ter o Begat Kefat, né, vai trabalhar ali a ideia desses pontinhos, né, que poderemos dizer que é os sinais massoréticos, para trazer ali o Patá, e aí tantos outros que vão trazer, né, na verdade, a pronúncia, né, das vogais dentro do texto original hebraico do Antigo Testamento, que eram somente vogais. Tá? Então, com isso, nós vamos observar, por exemplo, lá no finalzinho, né, do texto da página 54, o texto massorético forma a base para as nossas modernas Bíblias hebraicas e é protótipo pelo qual todas as comparações são feitas no estudo textual do Antigo Testamento. É chamado massorético porque, em sua presente forma, foi baseado na Massora, como mencionei aqui, a tradição textual dos eruditos judeus, conhecidos como os massoretas de Tiberíades, local dessa comunidade no Mar da Galileia. Com isso, então, este trabalho fundamental veio nos dar, então, uma tradução que hoje, né, foi feita, então, pelos teólogos, por aqueles que estudam a palavra de Deus,
para ter um texto padrão. E aí nós vamos ver isso nas próximas aulas também, né? Que é a Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, mas nós temos aí por exemplo, assim, vários textos, vários manuscritos, foi feito então um texto, e esse texto ele fica como padrão com os sinais maçoréticos, que é a Stuttgartensia, que é uma tradução então trabalhando o texto hebraico do Antigo Testamento na formulação do Antigo Testamento com os sinais maçoréticos. Para isso então nós vamos ver que dentro, né, do Antigo Testamento hebraico, daí nós temos a Septuaginta, como acabei de mencionar, de igual forma, né? Também vamos ver outras traduções, mas isso vai ficar para a próxima aula. E ainda temos também o texto maçorético, a qual mencionei, que ele fica como um texto padrão para que hoje os teólogos possam consultar e ter, né, no hebraico ali, então, esse texto de forma padrão para que possa ser, então, pesquisado, estudado e assim por diante. Com isso, nós vamos ver o material a qual as escrituras, os manuscritos foram escritos, né? E com isso nós vamos ver aqui que o nosso livro, ele vai mencionar os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram-nos transmitidos por meio de cópias manuais, por isso que manuscritos. Pelo fato de serem anteriores à invenção do papel, os livros da Bíblia foram escritos e copiados sobre 3 tipos de material, né? E aí nós vamos ver o papiro, depois o pergaminho e também o velino, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3 materiais de forma muito sucinta, para que possamos então ter aí uma boa noção daquilo que nós podemos entender de como que a Bíblia foi formada. Para isso nós vamos ver então aqui o papiro. O material de escrita mais utilizado na antiguidade era o papiro, planta aquática que podia ser encontrada junto aos rios, lagos de banhados da Fenícia, da Palestina e do Egito. Então, muito forte no Egito. Inclusive, a lição do discipulado CPAD, ela vai trabalhar, por exemplo, né, até datando mais ou menos quando que isto era utilizado, ou quando se deu início à utilização do papiro. E aí nós vamos ver aqui o papiro, também o pergaminho depois, né? Mas o papiro ele era utilizado pelos egípcios cerca de 3.000 antes de Cristo. Então, mostrando aí que é, na verdade, um material muito, né, muito utilizado no passado e também longínqua a sua data, né? Então, a sua data, a qual foi utilizado, é muito antiga, mostrando aí como que a Bíblia, né, com alguns dos materiais que a Bíblia foi escrita. E aí nós vamos observar também que o papiro, né, era uma espécie de junco de grandes proporções, cujo caule era da grossura de um braço e podia atingir 4 metros de altura. Eu tenho aqui, por exemplo, lá do Egito, né, quando estive no Egito há 3 anos atrás, eu tenho aqui, por exemplo, uma amostra, né, de um papiro para que o aluno possa poder, né, compreender como que era esse material. E aqui eu tenho, por exemplo, uma amostra para que o aluno possa ter aí uma noção, né, de como que era o papiro, né, dessa planta aquática, a qual eles se utilizaram para escrever a palavra de Deus lá no início, a qual nós mencionamos aqui nos primórdios da era bíblica, e também anterior a isso, até pelo fato de ser utilizado pelos egípcios cerca de 3.000 antes de Cristo, né? Depois nós temos o pergaminho, outro material utilizado de escrita, muito utilizado antes da popularização do papel, é o pergaminho, tá? O pergaminho, pele de ovelha ou de carneiro curtida e polida. Esse tipo de material também é mencionado na Bíblia. Quando Paulo pede a Timóteo,
lá em 2 Timóteo 4,13, vai dizer o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Então, assim nós podemos ver que a própria Bíblia menciona, né, tanto o papiro quanto o pergaminho. Então, o papiro é mencionado, por exemplo, em Jó 8, versículo 11, o pergaminho em 2 Timóteo 4,13, sendo um material mais recente do que o papiro, mas de mais durabilidade. Por isso que, com o passar dos anos, lá do século IV em diante, começou a substituir o papiro. Ainda que os chineses já haviam criado o papel, e por isso que deriva a palavra, né, do papiro vem papel, e também lá mais ou menos em 200 depois de Cristo, mas só foi popularizar-se mais ou menos no século X, com o papel. Com isso nós temos então o velino, né, que é um material muito parecido, podemos até dizer que ele é também um pergaminho, ele é um pergaminho. O velino é uma espécie de pergaminho, preparado com pele de bezerro ou de antílope. A diferença do papiro, melhor dizendo, do pergaminho para o velino, é, na verdade, a utilização de animais específicos, porque é o couro do animal curtido. Era um material de excelente qualidade, mais fino e liso que o pergaminho comum. Então ele era um material mais excelente. E podia ser escrito de ambos os lados. Quase todos os manuscritos que hoje conhecemos são de velino. E ainda tinha também na questão do pergaminho, por ser obras muito caras naquele período da história, então eles eram reutilizados muitas vezes. Era-se apagado, raspado, ali, vamos dizer, as letras, as palavras, os textos, e reescrito outros textos. Então, tanto o velino, agora tendo aqui um material um pouquinho mais excelente que o pergaminho, ainda que ele é um pergaminho, mas devido a animais específicos, é chamado de velino também, né? E aí nós vamos observar que esses três materiais, ainda que nós vamos ver, por exemplo, lá no período de Moisés, quando ele sobe o Monte Horebe, ele tem as tábuas dos 10 mandamentos, que é um outro material também, mas, a priori, né, nós vamos trabalhar, logicamente, conforme nosso módulo, dentro de uma questão mais objetiva, uma questão mais sucinta, pelo fato, né, de serem materiais que foram muito mais utilizados do que a pedra e outros materiais em si. Ainda que outros povos utilizavam de tabletes também, de argila, né? Mas nós vamos ficar principalmente com aquilo que foi encontrado e relacionado à questão da bibliologia, trabalhando a questão bíblica da palavra de Deus, né? Nós estamos dando continuidade aqui à nossa matéria, nós vamos observar também a forma dos manuscritos, algo também muito importante. Porque quando nós temos hoje uma Bíblia, né, em nossas mãos, como essa, por exemplo, que tem em mãos, né, fica tão fácil carregá-la para os cultos e tão fácil de manuseá-las. Só que aí hoje também temos, né, a Bíblia, por exemplo, como no tablet. E não só no tablet, mas também no celular, que de igual forma como tem no tablet, tem no celular. Então ficou muito mais prático poder levar a Bíblia, manuseá-la e assim por diante. Tanto que posso dizer que tenho dentro do meu tablet uma biblioteca, além da Bíblia, mas de uma tradução. Tenho também dicionário Strong, grego-hebraico, onde eu posso consultar palavras, para que possa conhecê-la na sua etimologia. Então isso foi um avanço muito grande. Há aqueles que tentam rejeitar a questão do aplicativo, mas eu particularmente gosto muito dos aplicativos bíblicos, porque eu posso levar aonde eu estiver sem precisar carregar mais alguma coisa. Ainda que amo a palavra de Deus também, como trabalhando na ideia que temos hoje, que seria então através de um tamanho de livro, como um livro, né?
eu também amo ela assim no papel, gosto de ler, só que eu menciono também esse avanço. Por quê? Porque se alguém disser assim, olha, mas a Bíblia tem que ser só como um papel, no livro como um papel, aí eu vou dizer para você, então nós temos que voltar lá para os manuscritos. Então nós temos que voltar lá para o período aonde ela foi escrita, porque aí que seria o correto então. Então isso eu vejo que Deus ele utilizou-se dos materiais, dos elementos dentro da sua época, né? Da época humana, nos períodos a qual se utilizavam aquele tipo de documento. E agora nós vamos observar a forma dos manuscritos. Nós vamos ver aqui os documentos antigos de pequeno tamanho, como as cartas eram escritos em folhas avulsas. Então, várias folhas de papiro ou de pergaminho eram escritas, né? Então, quer dizer, poderia ter ali uma epístola de Judas num rolo similar àquele que eu mostrei aqui anteriormente. Então, quer dizer, dentro de um tamanho mais ou menos aí de uns 40, 50 centímetros e mais ou menos aí uns 30 de largura, nós vamos observar que poderia se ter então uma epístola. Mas nós vamos ver também já os textos maiores, como os livros da Bíblia, apresenta-se sob duas formas, o rolo e o códice. E claro que, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco que um evangelho, por exemplo, como o de Lucas, vai ter ali um tamanho específico. Nós já vamos ver isso na próxima lâmina. Então, quer dizer, vai ter um rolo maior, né? Mas numa epístola ou em algumas epístolas, como nós temos aí epístolas pequenas, 1 João, 2ª, 3ª, Judas, 1ª, 2ª Pedro, né? Então nós vamos observar que um tamanho como aquele que eu tinha ali, praticamente já se utilizava para uma epístola como essas, né? Agora, nós vamos observar então o que é o rolo e o códice. O rolo. Os rolos eram feitos de folhas, melhor dizendo, de papiro coladas, lado a lado. O seu manuseio era difícil, porque o leitor precisava usar as duas mãos ao mesmo tempo para enrolar e outra para desenrolar. Então, quer dizer, ele usava as duas mãos para enrolar e para desenrolar. Esse trabalho era facilitado por 2 cabos de madeira. Então, geralmente nós temos, por exemplo, como o livro que eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, vai mostrar essa fórmula, né, de rolos, né? Então, tendo 2 rolos, ali um rolo que ele pode usar as duas mãos para desenrolar ou para enrolar o rolo que ele tem, né, vamos dizer assim, de um livro da Bíblia Sagrada do período tardio, lá dos seus primórdios, como aqui já mencionamos, né, trabalhando essa ideia. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, né, cada extremidade do rolo. Cada livro, em geral, correspondia a um rolo. Então, se nós fôssemos olhar para aquele elemento, não, a Bíblia, como no tablet, não pode ser usada, tem que ser na Bíblia como formato de livro, né? Nós poderíamos dizer, então, que nós temos que voltar aos rolos, aos manuscritos, né? Então, quer dizer, não tem cabimento. Logicamente, nós podemos usar tanto o livro, eu tenho uma biblioteca em casa, que são livros, na verdade, né, de formato como nós temos a Bíblia. Então, mas nós vamos observar que eu também tenho, como mencionei, e você deve ter também no seu celular, tablet e assim por diante. Então, eu acho isso muito interessante e também relevante. E aqui nós vamos observar que dentro da perspectiva da nossa aula, nós vamos ver aqui, né? Então, correspondia ao rolo. O comprimento médio de um rolo bíblico variava entre 9 e 11 metros. Veja bem, calcula-se que um livro, como o Evangelho de Lucas, mediria cerca de 10 metros. Então aqui nós temos aproximadamente que um livro, né, do Evangelho de Lucas poderia ter aí cerca de 10 metros. Hoje nós temos um comentário, vamos dizer assim, de Lucas,
do tamanho do nosso livro-texto. Então, quer dizer, muito mais prático de se manusear, né? Mas, como eu falei, Deus utilizou, logicamente, aquilo que o ser humano tinha no seu contexto, né, histórico-cultural, dentre todas as épocas da humanidade. Com isso, nós vamos ver, por exemplo, né, os livros de Reis, Crônicas e Isaías, que eram bem maiores, eram divididos em 2 rolos. O códice, devido à dificuldade de manuseio, o rolo foi aos poucos sendo substituído pelo códice. Então ele vai trabalhar já uma ideia mais aproximada ao tipo de Bíblia como livro, no caso, na encadernação que nós temos na atualidade. É mais parecido. Que tem essencialmente a mesma forma dos livros modernos. Então já está trabalhando essa visão que nós temos hoje, né? Com todas as páginas coladas num único lado. Era possível colocar num códice uma quantidade muito maior de folhas do que caberiam num rolo. Então, por exemplo, num códice podia-se colocar aí um Novo Testamento inteiro, né? Então, quer dizer, já podia agrupar mais livros, né? Por exemplo, os 27 livros do Novo Testamento num rolo só, que seria um códice só, já tendo aí um formato muito próximo daquilo que é os livros que nós utilizamos nos nossos dias. E aí nós vamos ver aqui os originais da Bíblia. Hoje são conhecidos mais de 5.000 manuscritos da Bíblia, entre livros completos e partes deles. Quanto aos manuscritos originais, ou seja, aqueles saídos das mãos dos escritos ou dos escritores sagrados, nenhum deles existe mais. É interessante nós observarmos isso. Hoje nós temos cópia das cópias, né? Então, aqueles que foram os originais, nós não temos. E esses, nós temos uma lição aqui de escola bíblica, que ele vai mencionar que o nome dado a esses manuscritos originais seria os manuscritos autógrafos. Então, os manuscritos autógrafos são os manuscritos originais, a qual vai dizer: os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Que aí nós sabemos muito bem que Romanos, por exemplo, capítulo 16, versículo 22, Paulo dita a Tércio, né? Então isso era muito comum. Outro escrevente ali, um escrivão, como se fosse um escrivão, sendo então um escriba, né? Sendo um escriba, ele recebendo então a orientação do autor, ele passava para aquele manuscrito, né? Então, esses manuscritos originais de próprio punho ou de alguém sendo escriba são chamados de autógrafos, né? E com isso, nós observamos também que talvez, até por ser essa a vontade divina desses não existirem mais, talvez você pode se perguntar: mas por que, professor Vilmar? Eu também penso dessa forma como vou mencionar que está no livro. Porque tem um grande porém aqui, né? Pode ser que seja a vontade divina mesmo, até porque os materiais eles iam se deteriorando, né? Já tem uma questão aqui muito natural, vamos dizer assim. Mas poderia-se ter aí do Novo Testamento algum escrito de próprio punho. Mas como o nosso módulo fala, já que tais documentos seriam, sem dúvida, idolatrados por certas ramificações do cristianismo. E é uma grande verdade. Então, se nós tivéssemos aqui um manuscrito ali do Novo Testamento de Romanos, a qual Tércio escreveu, né, foi o escriba de Paulo, talvez alguém poderia até, de alguma forma, idolatrar aquele manuscrito e não dar tão valor aos demais, sendo que a inspiração está nos textos a qual foram copiados. Logicamente que, como já mencionamos aqui, não existia gráfica nessa época, imprensa,
Então nós observamos que era utilizado esses manuscritos, e são documentos verídicos, né? Como já mencionei lá no início da nossa aula, nós podemos ver que isso é de grande valia. Então entrava-se numa sala, por exemplo, e talvez ali um rabino, vamos dizer assim, ou um escriba hábil, porque os escribas eram muito hábeis, né? Esses copistas também, eles entravam numa sala ou numa sinagoga e eles faziam uma leitura pausada, ponto por ponto, palavras por palavra, ainda que tanto no grego quanto no hebraico não tem a pontuação que nós temos no português. Ela não tem a vírgula e assim por diante. Mas eles pautadamente iam falando e iam fazendo as cópias, né? Às vezes tirando vez por outra de uma outra cópia e às vezes mencionado também por um rabino ou um escriba, né? Sendo tão hábil, ele lendo e os demais escrevendo. Com isso, nós sabemos então que possivelmente já foi da vontade de Deus que nós não tivéssemos hoje, por exemplo, um manuscrito original, né, um autógrafo autógrafos, né, daqueles do período bíblico. Por quê? Porque alguém poderia de alguma forma desviar a sua fé. Poderia até mesmo de alguma forma idolatrar aquele manuscrito. Então eu sei que Deus ele é muito sábio e soberano. Deus é soberano, ele é sábio, ele é poderoso, sabe todas as coisas e com certeza não houve permissão de Deus justamente porque o ser humano ele é muito falho, tão falho que poderia ter esse desvio, né, da sua fé. Com isso, nós vamos observar que tem vários, né, escritos, manuscritos que nós vamos apenas mencioná-los aqui, que são o papiro de Nash, né? Então nós temos vários aqui, e até antes de nós mencionarmos aqui os papiros, quero também mencionar uma coisa importantíssima, que está lá na página 45 do nosso livro-texto, que vai dizer assim, pelo menos 4 fatores contribuíram para a destruição dos originais. Como eu havia mencionado ao aluno aqui, eu falei da questão do tempo, né, e dos materiais se deteriorarem. Mas aqui nós temos 4 motivos principais. Primeiro, o hábito dos judeus de enterrar os manuscritos danificados pelo uso, pela umidade ou por qualquer outro motivo, a fim de evitar que alguém os adulterasse, viesse a modificá-los, ou acrescentar ou tirar alguma coisa. O segundo, a provável destruição dos livros sagrados, ordenada por muitos reis, por reis ímpios de Israel. Por exemplo, Jeremias, capítulo 36, versículos 20 ao 26, com Baruque, era o escriba, né, de Jeremias, e o rei destruiu aqueles escritos quando chegou na mão do rei. Depois nós temos o terceiro ponto importante, a destruição das cópias das escrituras ordenadas por Antíoco Epifânio, por exemplo, um período lá do período interbíblico, o cruel rei da Síria, que dominou a Palestina em 175 a 164 a.C., e que tinha como objetivo destruir a religião judaica. Então é importante nós analisarmos esses contextos, né, históricos e também culturais para podermos compreender do porquê nós não termos aí um autógrafo dentre os manuscritos a qual existem. O quarto, a perseguição promovida pelo imperador romano Diocleciano em 284 a 305 aos cristãos, que resultou em uma destruição sistemática dos livros sagrados por todo o império. Com isso, os principais manuscritos, e aí você vai ver no seu livro-texto, que vai ter então da página 46 em diante. E aqui eu já deixei numa lâmina todos eles apenas para mencioná-los. Talvez fazendo aqui uma pequena observação em alguns deles para nós concluirmos a aula de hoje.
papiro de Nash. O papiro de Nash, esse manuscrito descoberto em 1902, contém 3 porções do Pentateuco. Tem ali Êxodo capítulo 20, versículo 2 ao 17, que aí são os 10 mandamentos. Infelizmente, um trecho deteriorado e 2 passagens de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 21, e capítulo 6, versículos 4 a 9. Até a descoberta, os descobertos rolos do Mar Morto, era o texto mais antigo das Escrituras. Então, ele era datado de 100 a.C. Então, nós vamos observar que o papiro de Nash, ele é importantíssimo, porque ele é um manuscrito muito antigo. Então, com a descoberta dos escritos do Mar Morto, aí foi então tendo aí textos datados por esse período e até um pouco anterior a esse. Nós temos ali os fragmentos de Genzá do Cairo, o Códice Alepo. O Códice Alepo, datado de cerca de 930, é uma cópia do Antigo Testamento, iniciando em Deuteronômio 28 e 7, contém sinais vocálicos colocados pelo renomado massoreta Moisés ben Asher. Então é interessante aí o Códice de Alepo, né? Então nós temos ali também o Códice Alexandrino, o Códice dos primeiros e últimos profetas. Esse Códice do primeiro e últimos profetas, esse manuscrito é datado do ano 895, escrito por Moisés ben Asher. Contém, de acordo com a organização do cano hebraico, os chamados profetas anteriores e os profetas posteriores, que é a formulação da Taná, né? Tem ali Torá, Nevim, Ketuvim, e no Nevim, que é profetas, tem então a divisão, subdivisão, profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores é Josué, Juízes, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, que na verdade acabam sendo 1º e 2º Reis um livro só, 1º e 2º Samuel um livro só. Depois os últimos profetas, os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os profetas menores sendo um livro só. Depois nós vamos ver ali o Códice Petrolitano, depois o Códice Sinaítico, né? Depois nós temos o Códice Vaticano, né? Que aí vai mostrar aqui, esse códice é um manuscrito uncial e data do ano 325, já no período de Constantino. Trata-se de uma cópia da Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, com os apócrifos em separado. Contém ainda o Novo Testamento, do qual estão faltando alguns fragmentos. Pertence à Biblioteca do Vaticano. Depois nós temos ali os papiros de Oxirrinco, os papiros de Chesser-Bat. Depois nós temos ali os papiros de Bodmer. Então nós temos também os manuscritos do Mar Morto. Esses eu quero dar aqui uma parada breve, mas falar um pouquinho sobre esses manuscritos. Quando estive em Israel, eu passei perto, né, do lado direito, né, o Mar Morto, do lado esquerdo dava para se ver as cavernas de Qumran, aonde foi encontrado esses manuscritos, né? Muito importante esse achado arqueológico, ainda que não por arqueólogos, né? Mas de uma forma bem inusitada. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi, sem dúvida, o fato arqueológico mais importante do século XX. E o mais interessante é que tão importante acontecimento não foi resultado do trabalho de nenhum arqueólogo, e sim obra do acaso. E essa obra do acaso você vai ver no seu livro-texto, na página 50, onde um pastor beduíno estava ali com seu pequeno rebanho procurando um dos seus animais. Ele lança uma pedra dentro de uma caverna procurando ali o seu animal. Com isso,
ele então ouve um barulho como que sendo de algo que quebra, como um vaso quebrando. Com isso ele corre e vê e acha vasos com vários escritos, manuscritos dentro. E esse achado é um achado de extrema importância, tanto que tem alguns livros que foram escritos, dentre vários, tenho 2 aqui. Tem até o livro do Enéas Tognini, Período Interbíblico, que menciona muito a questão desses achados do Mar Morto, em 1947. Nós temos aqui os manuscritos do Mar Morto, de Vermes, tá? Então é um livro que mostra esse período, esses achados, e ele vai trabalhar alguns elementos importantíssimos sobre os essênios, que era, na verdade, a comunidade que tinha posse desses manuscritos, e cada caverna, de forma organizada, era colocado, então, ali como uma biblioteca extremamente organizada. Tem também aqui o Norman Golb, né? Quem escreveu os manuscritos do Mar Morto. Então, mais um livro aqui que vai atestar a questão histórica desses manuscritos. E ali o Enéas Tognini, no período interbíblico, vai mostrar que eles viviam no deserto, separados, né, da religião judaica da época, justamente pelo fato deles acharem que eles eram mais separados. Eles inicialmente foram feito esta seita deste período, era chamado Mestre da Justiça, tinha toda uma compreensão, né, da palavra de Deus e uma linhagem como que sacerdotal, uma linhagem sacerdotal, e com isso tinha vários requisitos de extrema importância. Para se recrutar alguém para esta seita, precisava de 3 anos de discipulado, vários banhos de purificação, não podia ter defeito no corpo, por isso que ele era de uma linhagem sacerdotal e era chamado de Mestre da Justiça. Então tinha vários requisitos importantíssimos. No livro do Enéas Tognini vai mostrar até mesmo alguns dos seus cânticos. Então, assim, muito importante, né, para nós que estamos aqui no século XXI. Esse achado, no século XX, ele trouxe algo muito importante, porque dentre os manuscritos do Antigo Testamento, que não são tantos como temos do Novo, temos vários livros, algumas partes de outros, né? E temos ali Isaías praticamente inteiro. E ele é praticamente idêntico ao Isaías que nós temos hoje. Isso mostra que Deus guardou, preservou a sua palavra, porque muitas vezes as pessoas acabam duvidando, acabam mencionando, por exemplo, olha, mas a Bíblia foi escrita por homem, o papel aceita tudo, mas nós sabemos que Deus, ele preservou a veracidade e a inspiração da sua palavra. Com isso, nós vamos observar então, para chegar aqui no nosso final, a inerrância da Bíblia e os erros dos originais. Como já vimos, não temos mais à disposição os originais da Bíblia, né? Então nós não temos mais o manuscrito, os manuscritos do autógrafos, né? Que seria aqueles de próprio punho. Tudo que temos hoje são cópias sucessivas, elaboradas por recursos para melhorar o seu entendimento. Então são cópias de várias cópias. Embora esses copistas tenham sido extremamente cuidadosos e reverentes para com o texto sagrado, nem mesmo os melhores e mais antigos manuscritos que possuímos deixam de estar totalmente livres de erros de transmissão. Vez por outra, os números não são bem copiados, os nomes próprios ficam mutilados e também acaso dos mesmos tipos de falhas que aparecem em outros documentos antigos. Nesse sentido, e só nesse sentido, pode-se dizer que até mesmo os melhores documentos do Antigo Testamento hebraico e aramaico e do Novo Testamento grego não estão totalmente isentos de erros,
né? Mas isso pode-se dizer então das cópias. Como eu já disse, dos autógrafos. Neles foram os primeiros registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos. Então, quer dizer, vai aparecer erros nas cópias, mas ainda assim, por isso que é trabalhado, estudado, por exemplo, com a questão da crítica textual. Isso aí nós vamos ver também nas próximas aulas, algo bem sucinto, mas vamos ver algo sobre essa questão de estudo, aonde vai se estudar ali palavra por palavra, vai ter variantes textuais, né, que no caso, uma palavra, às vezes, de uma comunidade, em outro manuscrito está outra, próxima daquela, vai ter umas regras que são utilizadas para saber se aquele texto, né, ou aquela palavra dentro da variante que existe textual, qual delas seria, dentre essas variantes, qual delas seria aquela que estava no texto original. Então tem como se descobrir, vamos dizer assim, qual que seria aquela que era a palavra colocada naquele contexto, dentro daquele texto, né? Então, para isso, nós vamos concluir, né, nossa aula de hoje. E eu quero deixar um dado aqui também que eu achei importante da lição de Escola Bíblica Dominical, complementando aqui a nossa matéria, que é os manuscritos apógrafos. Apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente, existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maior parte deles em hebraico, grego e latim. Então, aqui mais abaixo diz assim: nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez, na relação primária da palavra de Deus, os autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos, que seriam as cópias das cópias das cópias. Então, nós vamos concluir essa aula de hoje, que seria e foi a segunda, né? Melhor dizendo, foi a segunda aula. Então nós vamos concluí-la e depois nós iremos trabalhar na terceira aula, né, um assunto bastante importante, o cânon das Escrituras e o processo de tradução. Que Deus possa abençoar você, aluno da ETEAD, de uma forma toda especial, e que o Senhor venha nos guardar em sua presença e que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.